Bom, como vocês já viram, eu fiz besteira e eu tive que fazer cortar a aula na hora que eu fui retomar a gravação. Bom, enfim, vamos lá. Vamos fazer de conta que nada aconteceu. Pronto, vamos lá. Tá acabando também, essa aula vai ser menor. Bom, a Constituição, então, de 88, ela vai consagrar esse novo entendimento. Então, ela vai ser o grande instrumento legal e o instrumento mais importante, né, que a gente tem na nossa estrutura normativa, e ele então vai ser o instrumento que vai consagrar essa transformação, essa mudança de paradigma, tá? E isso é muito importante porque, sendo texto constitucional, ela só pode ser mudada mediante emenda constitucional, né? Então, a gente vai ver que a nossa política de preservação do patrimônio desde 2017, mas muito mais especialmente desde 2019, com esse novo governo, foi completamente congelada e mais até que isso, né? Ela foi instrumentalizada, as tentativas de instrumentalização, não sei se vocês se recordam aqui em São Paulo, por exemplo, do caso do Ibirapuera, né? Do ginásio do Ibirapuera, né? Então, uma tentativa de reverter, né, os tombamentos, mas ainda que haja isso, esse esvaziamento dos conselhos, não há uma destruição total da política, porque isso exigiria uma reforma constitucional, né? E não é algo também tão importante para o governo se mobilizar assim. Então, é muito importante que tenha havido essa proteção, essa recepção aí dessa proteção do patrimônio imaterial na Constituição de 88, tá? Então, eu transcrevi para vocês aqui o principal artigo, né? Então, ela vai trazer, portanto, a designação patrimônio cultural, né? Não mais só histórico, e vai estender sua definição para os bens imateriais. Então, artigo 216 constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência. A gente vai ver que esse termo referência cultural é bem importante, tá? Vou falar mais para frente. Portadores de referência à identidade, à nação, à memória dos diferentes grupos, né? Vocês veem? Formadores da sociedade brasileira. Então, vocês veem a noção da memória expressamente sendo prevista no texto constitucional, tá? E aí ele dá alguns exemplos, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, viver e fazer. Esses são os mais amplos, né? Que vão permitir que essa intangibilidade das manifestações sejam contempladas, tá? As criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações, demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais. Então, um espaço que é destinado, né, a práticas, ele também é um patrimônio, né, além das próprias práticas em si. Então, por exemplo, um lugar onde há uma feira, né, historicamente, então o lugar da feira é tombado e a própria feira em si é reconhecida, né? A gente vai ver a diferença, como que isso vai se expressar materialmente, né? Como é que essa proteção vai se dar mesmo corporificadamente. Os conjuntos urbanos, os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico. Ficam tombados, eu coloquei aqui, eu puxei aqui, né, pulei e coloquei o parágrafo 5º, né, especialmente importante. Ficam tombados os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, tá? Então, daí a gente vê a história de Palmares, que foi até antes. Então, para além do reconhecimento da titularidade, né, como originária da terra para quilombos, né, para os quilombolas, o que existe é uma proteção do tombamento mesmo, né, como um espaço, né, físico. Então, há uma dupla proteção aí, né, que é importante, que a Constituição trouxe, que foi um ganho gigantesco, né, pelo menos normativamente. Bom, com isso a gente tem o que a gente pode chamar de uma nova agenda, e eu coloquei, e arena patrimonial, tá? O termo agenda, ok, para vocês das políticas públicas, eu coloquei arena aí porque para a gente entender que ele está permanentemente em disputa, né? E o momento atual, ele demonstra isso mais do que nunca, né? A disputa, ela está dada,
e é permanente, né? Mas há uma agenda, pelo menos prevista ali, né, nos instrumentos normativos que possibilitam que essa questão seja pautada e seja demandada e haja uma luta em torno dela, tá? Então, uma nova agenda patrimonial é urdida através da mobilização dos detentores de saberes tradicionais e locais, a academia, os movimentos sociais e os agentes públicos. Aqui é uma tentativa de contar como é que isso, de dar conta, né, de expressar como é que isso aconteceu, quer dizer, como é que de repente a Constituição contemplou tudo isso, né? Como é que em 2003 vai se realmente criar uma política, etc, etc. Quer dizer, isso é a partir de luta, né? A partir de mobilização, a partir de articulação em diferentes setores. Por isso eu quis colocar aqui tanto os próprios detentores, né? Os movimentos sociais também, aqui eu estou chamando não só aqueles que são os detentores, né? Mas aqueles que também lutam pelos detentores, né? A academia, que teve um papel muito importante, tem ainda hoje, né? Inclusive de resistência, e os agentes públicos, né, que hoje são, de fato, a parte mais debilitada do embate. Portanto, o conceito de cultura como diversidade e não mais na matriz iluminista da civilização, que é o que eu coloquei para vocês aqui, né, no comecinho dessa aula. A noção de lugares de memória, né, não sei se isso ficou evidente para vocês, aquela noção do Nohá, como ela é reclamada aqui, é empregada, né? A todo momento, quer dizer, no fundo a gente está falando, tudo é lugar de memória, né? Quando a gente está falando dessa imaterialidade, dessa intangibilidade, a gente está falando de lugar de memória naquela percepção do Nohá. E é justamente aquela percepção dele, vocês lembram, daquela ambivalência, daquela dialética, né? Porque se resgata esses lugares, né? Porque eles estão se perdendo, tá? Mas ao resgatá-los, eles não são mais lugares de memória na percepção do Nohá, e eles teriam então se tornado os tais lugares de história, ou estariam perdidos da memória, mas estariam protegidos do esquecimento. Né? O embate permanece. Acho que Nohá é muito drástico, né? Se a gente entender que a cultura é dinâmica, esses lugares são consagrados, mas eles não são imortalizados, né? Eles não são congelados. Vão sendo acrescidos novos elementos e a identidade cultural e étnica também vai sendo transformada. Tá? Então, mas a noção do lugares de memória ela é muito poderosa. E a própria revalorização das narrativas da história oral, né? Como essas narrativas, que a gente vai ver isso melhor na próxima aula, né? Mas como esses discursos soterrados, essa memória soterrada, né? Que não foi enquadrada pela memória narrativa nacional, como ela também vai emergir, né? E vai ser um elemento decisivo dessa agenda, né? Dessa agenda patrimonial, do patrimonialista imaterial, né? Então, a oralidade ela é um elemento decisivo e as múltiplas narrativas que contemplam, né, uma sociedade, um território aí como o brasileiro, tá? Bom, com isso, novas experiências museológicas e museográficas. Também isso vai impactar, gente, nos próprios museus, né? Como espaços que não são mais imortalizados naquela ideia do monumental. Então, o museu, por exemplo, da língua portuguesa, né? O museu do imigrante, né? Os memoriais eles são outra concepção museológica, né? Eles têm essa dimensão interativa, né? essa dimensão do reviver, né? O trauma, a memória traumática, muitas vezes a partir de experimentações mesmo, então entrar numa cela, né? Ouvir, né, instalações que você ouve, gravações em que simula a tortura, né? Os memoriais, há muitos memoriais, principalmente memoriais de ditaduras, né? E do próprio memorial do Holocausto, que é o mais impactante de todos e o mais importante, né? Que trazem esse registro. Então, é um deslocamento total numa museologia mais tradicional, né?
E a partir dessas novas experiências, os sujeitos se apropriam de sua história, sua voz, dando corpo, enfim, ao direito à memória e ao patrimônio cultural, que é o tema central do nosso curso, né? A memória cultural. Bom, rapidamente aqui, o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, ele é criado por este decreto 3551, de 4 de agosto de 2000, tá? Ainda era a gestão do Fernando Henrique Cardoso. Ele vai, portanto, instalar esse programa, que vai ser até hoje o referencial legal, né? Que vai, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai dar à Constituição uma regulamentação, né? E vai ser o instrumento que está em vigência até hoje, que vai prever como esse programa, né, e como esse patrimônio, portanto, vai ser esse programa de preservação desse patrimônio vai se dar, tá? Então, ele institui o inventário e o registro do patrimônio imaterial intangível, né? Porque se a gente tem o tombamento para o material, né, como possibilitar, né, o que possibilita, o que materializa, parece uma palavra estranha, esse registro do patrimônio imaterial. Bom, então é esse inventário e esse processo de registro, que vai ser o próximo slide. Antes, quais são os bens, né? Os bens são inscritos em que registro, né? O que é esse registro que vai, portanto, consagrar, né, esses bens, como patrimônio, que devem ser preservados? São esses 4 livros, tá? O livro de registros de saberes, tá? Conhecimentos e modos de saber. Eu coloquei aqui que a pintura corporal, Kuziwa, da etnia Vajapi, em 2002 é o primeiro registro, mas eu tenho uma certa dúvida se ele foi registrado no de saber, eu acho que foi no de saberes, mas eu também não tenho certeza, porque, na verdade, o que acaba acontecendo é justamente isso. Uma prática, um bem patrimonial e material, ele vai se materializar, se expressar em diferentes categorias, né? Então, a pintura, ela é tanto um saber, quanto ela é também uma forma de expressão, né? Manifestações literárias, práticas, cênicas. Então, muitas vezes eles são exatamente nessa posição ali, que é uma posição de fronteira. Tá? Isso caracteriza, na verdade, é muito característico desses bens, tá bom? Mas, de qualquer maneira, ele é o primeiro, ele é o primeiro bem, né? Ele é o primeiro saber, enfim, a primeira expressão que é registrada como um bem imaterial, tá bom? Como um patrimônio imaterial no Brasil. O livro das celebrações, tá? Festas, rituais e folguedos, né? Os folguedos são uma espécie de ritual também, quer dizer, o Bumba Meu Boi é um folguedo, né? É uma festa meio sincrética, né? Cultural. Livro das formas de expressão, manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, e o livro dos lugares, espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas, como as feiras, né, por exemplo. Um lugar, ele pode ser ao mesmo tempo, o espaço pode estar consagrado, tá protegido no livro dos lugares e ser também tombado, tá? Bom, o INRF, Processo de Salvaguarda, Inventário Nacional de Referências Culturais do IPHAN. É um instrumento de pesquisa. Aqui é como, então, vai acontecer, né, como vai ser esse processo para, enfim, um bem chegar a ser salvaguardado, né? Então, ele é um instrumento de pesquisa que opera com esse conceito da referência cultural, né, que eu falei para vocês. Atende a essa ideia de que a cultura não é essencializada, ela não é alguma coisa fixa. Então, você tem uma referência, o referência cultural, o referencial cultural, né, que considera essa natureza dinâmica dos processos e dos bens, tá bom? E leva, inclusive, em conta a relação do material e do material, que é aquilo que eu falei, por exemplo, da Feira de Caruaru, tá? Ou de outros espaços. Prevê 3 níveis de abordagem: levantamento preliminar, pesquisas em fontes secundárias, oficiais, entrevistas com comunidades e instituições, um mapeamento geral ou exploratório, né? Quem faz pesquisa aqui empírica sabe que a gente tem sempre um primeiro momento que é dar
uma explorada ali, né, nos seus sujeitos e objetos de pesquisa, né? É esse momento preliminar. A segunda fase é a fase, vamos dizer, que a gente faz mesmo a pesquisa empírica, que é a aplicação do formulário, que descreve os bens, mapeia as relações, é um pouco um relatório, vamos dizer assim, a fase tanto de aplicação quanto de relatório, tá? Mapeia relações, aspectos básicos da configuração das manifestações, a produção documental com registro audiovisual mínimo. Há um registro, né, para que essa prática possa ser documentada minimamente, né, o que não significa que a prática se resume a isso, tá? Lembrando que esse trabalho ele é realizado por especialistas, tá? Então são muitas vezes os antropólogos, eles têm um papel decisivo, mas também historiadores, tá? E também sociólogos. E a última fase, que é a fase do registro propriamente, tá? Que é o trabalho técnico aprofundado da natureza etnográfica, que se conclui pela inscrição ou não dos livros. Ou seja, aqui é onde vai o parecer mesmo. Então, você tem tudo ali, né, identificado, mapeado, registrado, né? E aí é a avaliação, né? O registro é o momento da avaliação. É quando, portanto, aí principalmente os etnógrafos, os antropólogos, vão concluir ou não pela inscrição, tá? Até 2016, gente, havia 38 bens intangíveis ou imateriais reconhecidos e inscritos nos livros. É pouco? Se a gente pensar que o tombamento no mesmo período é muito maior, é na ordem de mais de 100, de 200. Porém, se a gente entender, né, que é uma prática nova, que é uma política recente, não é alguma coisa desprezível. Claro que isso parou. Em 2016, praticamente houve o último. Dali para diante, o que há é um desmonte, né? Eu coloquei os sites para vocês no programa do IFAM, tal, só que é extremamente desolador, porque você entra no site, você vai buscar bens imateriais, patrimônio, você não acha, fora do ar. Enfim, a gente sabe que esse governo é inimigo da cultura, é inimigo da memória, é inimigo da educação, né? Mas também não podemos deixar o pessimismo tomar conta absolutamente, totalmente da gente, né? Acho que a gente tem que levar em consideração que houve 38, né, bens reconhecidos, a história é dinâmica, enfim, né? Não vamos jogar tudo fora, a água e o bebê, tá? Mas, de todo modo, é uma informação importante para vocês terem. Aí eu encerro esse último slide, tá, com uma questão mais de fundo teórico, né, que é a pergunta se o patrimônio é uma categoria do pensamento, que é o tema do artigo do José Gonçalves, tá? José Reinaldo Santos Gonçalves. Bom, e aí ele conclui que sim, né? Mas ele diz o seguinte, que mais do que um sinal diacrítico a diferenciar nações, grupos étnicos e outras coletividades, né, que é uma função do patrimônio, na verdade, ele tem uma função que ele constitui um elemento, uma das diversas formas de autoconsciência cultural. Ou seja, ele permite, né, que um grupo, né, se reconheça naquela memória, naquele grupo, naquela experiência. Então, ele tem um papel afirmador da cultura e da memória, né? Não só um papel de reforçamento e distinção cultural, né? Mas é um verdadeiro papel identitário mesmo, profundo, né? Então ele é muito importante, né? Porque a partir dessa autoconsciência cultural, né, se abrem diversas possibilidades para os sujeitos e para os grupos, né? Tanto possibilidades econômicas, né, quanto não econômicas, né? Processos de valorização, por exemplo, da questão toda da negritude, né, da identidade negra brasileira, que tem, segundo especialistas, ela tem toda uma cronologia tardia, né, um reconhecimento tardio, né? Mas esse processo, né, de um reconhecimento de um patrimônio cultural e material, ele propicia, né, que esse processo de identidade se estabeleça e com consequências variadas e muito benéficas para os grupos e para os indivíduos, né? Quer dizer, não é só a dimensão material, né? Tem uma dimensão simbólica que é decisiva, né, para consequências, né, inclusive do ponto de vista da distribuição, da igualdade social, né?
e do desenvolvimento mesmo de um país, de uma sociedade inteira, não só daquele grupo, tá? Bom, aqui eu encerro com algumas pinturas, essa é a famosa que foi consagrada, né, tá aqui o nome, vocês olham lá o nome, né, que eu esqueci da etnia. Tá pequenininho aqui, mas é porque eu quis mostrar as várias, né, os vários padrões que eles têm, tá? Aqui eu já tinha colocado, aqui o jaré, aqui é uma parte da festa do divino, tá? Aqui é mais, ela mais, né? A festa do divino é muito interessante porque ela é uma prática, na verdade, açoriana, né? Dos Açores. Então, ela tem uma dimensão transnacional, porque aí os migrantes, né, os emigrantes que imigraram, né, no Brasil, principalmente, mas também nos Estados Unidos, no Canadá, eles reatualizam a festa. Eu não sabia disso, eu achava que o Divino era uma festa brasileira e caipira, né, porque ela está muito ligada em São Paulo, né, na São Luís do Paraitinga, mas não, né, ela não é nem sequer brasileira, quer dizer, é porque ela se reapropria, né, mas é uma festa muito, muito rica, muito interessante. Aqui a prática do repentismo, né, consagrada geralmente nas pinturas gráficas dos cordéis, né, com homens, e de fato ela é mais masculina, mas aí eu quis trazer uma dupla feminina, né, para mostrar como a cultura é algo vivo. E aí a pintura corporal, como eu quis trazer, porque eu acho que era importante vocês verem, né, enfim, aí dá para a gente viajar muito aqui. Aqui são dois momentos da Feira de Caruaru, aqui nos anos 60 e aqui nos anos já 2000 e tanto, né? Vocês veem a diferença, e é um exemplo assim, evidente dessa transformação, né, da cultura que é viva, né, que são novos elementos que são incorporados, mas nem por isso a feira deixa de ter uma centralidade ali, no processo cultural daquele grupo. Essa é aquela mercado pesa, desculpa, gente, mas vale quanto pesa não sei o quê, que é muito característico do norte, né? Tem Belém, Amazonas, Manaus, que são produtos que você pesa e paga, né, diante do que você pesa, o que você vai consumir, né, o que você vai levar, em geral de gêneros alimentícios, né. Aqui, gente, é uma coisa bizonha, talvez alguns de vocês conheçam, parece, né, horrível, toda aquela referência a Ku Klux Klan, mas na verdade não é. Tá? Na verdade, é uma prática, uma procissão que é bem popular no Brasil, principalmente no centro-oeste, em Goiás, mas não só, que é a procissão do fogaréu, né? Que ela simula, né, as últimas horas de Jesus, né? O julgamento, então por isso, creio eu, eles vistam essas roupas, não sei, né? E nos momentos que antecede ali a crucificação, tá? É uma festa também um ritual muito consagrado. Aqui as referências que estão no texto, desculpa, no programa, e é isso. A gente se vê e volta a comentar aí sobre a aula, tá bom? Tchau, tchau.